Meu caro amigo, bom dia e um feliz sábado para todos. Eu vou falar aqui um pouco sobre a filosofia da intemperança. A perfeição original do homem é uma coisa digna de ser vista e ser estudada. Ela foi criada em perfeição e beleza. O homem saiu da mão do seu Criador, perfeito em organização, beleza e de forma. O homem foi a obra que coroou a criação de Deus, feito à sua imagem e destinado a ser a sua semelhança. Adão, por exemplo, era um ser novo, de mente poderosa, vontade em harmonia com a vontade de Deus. As afeições centralizadas no céu. Possuía um corpo livre de herança e de doença. Alma portadora de cunho da divindade. Achava-se diante de Deus na força da perfeita varonilidade. Todos os órgãos e faculdades do seu ser achavam-se igualmente desenvolvidos, harmoniosamente equilibrados. O compromisso de Deus de manter a santidade do corpo, o Criador do homem organizou a maquinaria viva do nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. Deus se comprometeu a manter esta maquinaria humana em saudável ação, desde que o instrumento humano obedecesse às suas leis e cooperasse com ele. Então, meus amigos, nós vimos aqui que a temperança é algo que deve aflorar em nós, faz muito bem para o ser humano, somente para aquele que crê e vive em comunhão com Deus. Nós temos a responsabilidade de atender às leis da natureza. Uma vida saudável requer desenvolvimento. E este requer cuidadosamente atenção para com as leis da natureza, para que os órgãos do corpo sejam conservados sãos, desembaraçados em suas funções. Deus proveu as inclinações e os apetites. Nossas inclinações e apetites naturais foram devidamente providos ao serem dados aos homens, eram puros e santos. Era desígnio de Deus que a razão governasse os apetites e que eles servissem à nossa felicidade. E quando eles são regulados, controlados por uma razão santificada, são santidade ao Senhor. Isso é muito importante. Agora, como é que nós conseguimos ver e determinar o início da temperança? Logo, sabemos que Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás, mesmo imaginando um plano, ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, convertê-lo-ias em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre ele inteiro controle. Sob a influência de bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar toda essa espécie de crimes. Mediante ao apetite pervertido, o mundo seria corrompido, levando os homens a tomarem álcool. Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Satanás foi bem sucedido em desviar de Deus o mundo. As bênçãos providas por ele em seu amor e misericórdia, Satanás transformou em maldição mortal. Encheu o homem do forte desejo de tomar bebida alcoólica e de fumar. Este apetite, não fundamentado na própria natureza, tem destruído milhões e milhões de pessoas. Agora, nós temos como fugir disso. O segredo da estratégia do inimigo é intemperança de qualquer espécie em volta dos órgãos perceptíveis, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. As mais elevadas faculdades da mente destinadas a elevados desígnios são postas em servidão às paixões inferiores. Se nossos hábitos físicos não são corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são um único
meio pelo qual o céu pode comunicar-se com os homens e afetar-lhe a vida no recôndito. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais e o resultado é um amortecimento das sensibilidades mentais. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seus mais fortes poderes sobre o homem exercem-se através do apetite, e esse procura ele estimular de todos os modos possíveis. O ardil de Satanás para arruinar o plano da salvação. Satanás estivera em guerra com o governo de Deus, desde que começaram a rebelar-se. Seu êxito em tentar Adão e Eva no Éden, introduzir o pecado no mundo, tornara ousado esse arqui-inimigo, e ele se jactanciaria orgulhosamente aos anjos celestes de que, quando Cristo aparecesse tomando a natureza humana, seria mais forte do que ele, e que ele havia de vencê-lo por seu poder. Resultou de que Adão e Eva no paraíso não houvessem podido resistir às insinuações quando apelaram para o seu apetite. Os habitantes do mundo antigo ele venceram da mesma maneira pela condescendência, com o concupiscente apetite e as paixões corruptas. Mediante a satisfação do apetite, derrotaram ele os israelitas. Vejam bem, gabava-se porque o próprio Filho de Deus que estivera com Moisés e Josué não foi capaz de resistir ao poder de levar seu povo escolhido a Canaã. Os quase todos, quantos deixaram o Egito, morreram no deserto. Quanto que ele havia tentado. Mas eu vou parar aqui nesse trecho aqui e vou falar o seguinte: nós devemos ter comunhão com Deus, procurar preservar esse templo que Deus nos deu. Este corpo não é nosso, é templo do Senhor Jesus. Então não podemos usá-lo de forma inadequada para alimentações ruins, mas sim procurar cumprir o que está determinado na lei de Moisés e na lei de Deus, que está na Bíblia. Uma alimentação sã, adequada, pura, é uma alimentação livre de malefícios que traz a saúde. Assim nós estamos cuidando desse tempo maravilhoso que Deus nos deu, essa máquina maravilhosa que nem o engenheiro terrestre aqui poderia projetar e construir, apenas o poder divino. Então, meus irmãos, isso é fato, é realidade. Você pode fazer a sua experiência de vida que você vai ter a chance de poder comprovar e ter a certeza do que eu estou falando aqui é pura verdade. Eu não iria aqui gastar o meu tempo e tomar o seu tempo para falar essas coisas, mas a Bíblia é muito clara, é um livro sagrado, é um livro pelo qual nós falamos com Deus, é um livro que nos orienta a cada dia, a cada passo, a cada momento. Os patriarcas, os homens, os grandes sábios da antiguidade, daquela época, viveram sob a égide desse livro e tiveram sucesso, êxito. Nós temos, por exemplo, a história de José do Egito, que de um simples escravo que foi vendido, se tornou governador do Egito, salvando o Egito e seus familiares da fome dos 7 anos. Temos a história de Abraão, que foi o pai da fé, foi testado por Deus a querer imolar o seu próprio filho em sacrifício. Deus não permitiu e ficou comprovada a sua fé, multiplicou a sua geração da qual hoje nós somos parte dela. Então, meu amigo, pense bem, analise, o fim está chegando e nós não temos um outro recurso a quem recorrer a não ser o Senhor Jesus. Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso comandante, é o nosso general, é o nosso advogado, é o nosso intercessor. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode tudo. Nós temos um exemplo muito comum. Se nós falamos de peixe, nós falamos do mar. Se nós falarmos de floresta, de plantas, falamos da terra. Se nós falamos de nós, criatura, nós falamos de Deus. Então, assim,
Se você tiver o peixe e você retirar a água, esse peixe vai morrer com certeza. Se eu pegar a planta e retirar da terra, ela não ficar plantada, ficar sem terra, ela vai também morrer. Então assim somos nós. Se nós nos afastarmos, se nós tirarmos Deus da nossa vida, também morreremos. Não vamos subsistir, porque uma coisa depende da outra. Nós somos feitos à sua semelhança. Deus fez com maior determinação, com maior prazer, e aqui estamos aqui para a sua honra e glória. É dessa minha mensagem que a gente para você hoje. Uma boa tarde, um feliz sábado e que Deus abençoe. Evangelista Manuel Evandro.